Salve Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Leitura do terceiro capítulo, item 2 e 3, parágrafos do 51 ao 59. Maria e o combate dos últimos tempos. É, sobretudo, a estas últimas e cruéis perseguições do demônio que aumentarão dia a dia até vir o reino do Anticristo, que se deve referir à primeira e célebre profecia e maldição de Deus proferida no paraíso terrestre contra a serpente. É conveniente explicá-la aqui para a glória da Santíssima Virgem, salvação dos seus filhos e confusão do demônio. Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu armarás ciladas ao seu calcanhar. Desde o paraíso terrestre, embora Maria existisse ainda apenas na sua mente, Deus conferiu-lhe tanto ódio contra aquele maldito inimigo de Deus e deu-lhe tanta esperteza para descobrir a malícia daquela antiga serpente, tanta força para vencer, abater e esmagar aquele ímpio orgulhoso, que o demônio a teme não só mais que a todos os anjos e homens, mas, de certa maneira, até mais do que o próprio Deus. Não tanto porque a ira, o ódio e o poder de Deus não sejam infinitamente maiores do que os da Virgem Maria, cujas perfeições são limitadas, mas, primeiro, porque Satanás, que é orgulhoso, sofre infinitamente mais por ser vencido e esmagado por uma pequena e humilde serva de Deus. E a humildade da Virgem humilha mais do que o poder divino. Porque Deus deu a Maria um poder tão grande contra os demônios que estes, por diversas ocasiões, foram obrigados a confessar, com mau grado seu, e pela boca dos próprios possessos, de temerem mais um único de seus suspiros por alguma alma do que as orações de todos os santos, e temerem mais uma só ameaça sua contra eles do que todos os outros seus tormentos. O que Lúcifer perdeu por orgulho, ganhou-o Maria pela sua humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou-o Maria, obedecendo. Eva, ao obedecer à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e entregou-os ao poder do demônio. Maria, tendo sido perfeitamente fiel a Deus, salvou juntamente consigo todos os seus filhos e servos, que consagrou ao Senhor. Deus não somente constituiu uma inimizade, mas inimizades, uma entre Maria e o demônio, e outra entre a descendência da Virgem e a descendência de Satanás. Isto quer dizer que Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do demônio. Não podem se querer bem entre si, e nem pode haver qualquer entendimento. Os filhos de Belial, os escravos de Satanás, os amigos do mundo, que é tudo a mesma coisa, sempre perseguiram e continuarão a perseguir mais do que nunca aqueles e aquelas que pertencem à Santíssima Virgem. Como um dia Caim e Esaú, figuras de réprobos, perseguiram os seus respectivos irmãos, Abel e Jacó, figuras dos predestinados. Mas a humilde Maria alcançará sempre a vitória sobre aquele orgulhoso, e a cabeça e a vitória será tão grande que chegará a esmagar-lhe a cabeça. Fonte do seu orgulho, ela porá sempre a nu a sua malícia de serpente, e porá a descoberto as suas tramas infernais. Dissipará seus conselhos
e protegerá até ao final dos tempos seus servos fiéis contra a sua pata cruel. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios brilhará particularmente nos últimos tempos, em que Satanás armará ciladas contra o seu calcanhar, ou seja, contra os humildes escravos e pobres filhos, que ela suscitará para lhe fazer guerra. Eles serão pequenos e pobres, na opinião do mundo, humilhados perante todos, calcados e perseguidos como o calcanhar o é em relação aos outros membros do corpo. Mas, em contrapartida, serão ricos da graça de Deus, que Maria lhes distribuirá abundantemente. Serão grandes e de elevada santidade diante de Deus, e superiores a toda criatura pelo seu zelo ardente. Estarão tão fortemente apoiados no socorro divino que esmagarão, com a humildade do seu calcanhar e em união a Maria, a cabeça do demônio, e farão triunfar Jesus Cristo. Terceiro, Maria e os apóstolos dos últimos tempos. Sim, Deus quer que sua mãe seja hoje conhecida, amada e honrada mais do que nunca. Isso acontecerá sem dúvida se os predestinados entrarem com a graça e a luz do Espírito Santo na prática interior e perfeita que seguidamente lhes revelarei. Verão então com tanta lucidez quanto a fé lhes permitir a formosa estrela do mar, e se obedecerem às suas diretivas, chegarão a bom porto, apesar das tempestades e dos piratas. Conhecerão as grandezas desta soberana e se devotarão inteiramente ao seu serviço. Experimentarão as suas doçuras e bondade maternais e a amarão ternamente, como seus filhos muito queridos. Conhecerão as misericórdias de que ela está repleta e sentirão a necessidade que tem do seu socorro. Recorrerão sempre a ela, em todas as coisas, como a sua querida advogada e medianeira junto de Jesus Cristo. Compreenderão que ela é o meio mais fácil, mais curto, mais perfeito para irem a Jesus, e a ela se entregarão de corpo e alma, sem reservas, para igualmente pertencerem a Jesus Cristo. Mas quem serão esses servos, escravos e filhos de Maria? Serão ministros do Senhor, que, qual fogo ardente, levarão a toda parte as chamas do amor divino. Serão setas agudas na mão poderosa de Maria para trespassarem os seus inimigos, como setas na mão de um guerreiro. Serão filhos de Levi, bem purificados no fogo das grandes tribulações e bem apegados a Deus. Trarão o ouro do amor em seus corações, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo. E serão por toda parte o bom odor de Jesus Cristo para os pobres e os pequenos, enquanto para os ricos e orgulhosos mundanos serão um odor de morte. Serão nuvens tonitruantes que voarão pelos ares ao menor sopro do Espírito Santo e, sem se apegarem a coisa alguma, nem se admirarem ou inquietarem, espalharão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Bradarão contra o pecado, clamarão contra o mundo, fulminarão o demônio e seus secazes. Atravessarão de lado a lado, para a vida ou para a morte, com a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, todos aqueles a quem forem enviados pelo Altíssimo. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, a quem o Senhor dos Exércitos dará a palavra e a força para operar maravilhas e arrebatar gloriosos despojos ao inimigo. Dormirão sem ouro nem prata, e o que é mais ainda, sem cuidados, no meio dos outros sacerdotes, eclesiásticos e clérigos. Terão, no entanto, as asas prateadas da pomba, para voarem com a reta intenção da glória de Deus e da salvação das almas, aonde o Espírito Santo os enviar. Deixarão atrás de si, nos lugares onde tiverem pregado, o ouro da caridade, que é o pleno cumprimento da lei. Sabemos, enfim, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que seguirão as pegadas da sua pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade. Ensinarão o estreito caminho de Deus na fidelidade à verdade, segundo o Santo Evangelho,
e não segundo os critérios do mundo. Não viverão em cuidados, nem farão acepção de pessoas. Não haverão de poupar, escutar, nem temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Terão nos lábios a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus, e levarão aos ombros o estandarte sangrento da cruz, o crucifixo na mão direita, o rosário na esquerda, os sagrados nomes de Jesus e Maria no coração, a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo em toda a sua conduta. Eis os grandes homens que hão de vir, mas que Maria suscitará por ordem do Altíssimo para estender o seu império sobre o dos ímpios, idólatras e maometanos. Mas quando e como acontecerá isto, só Deus o sabe. Quanto a nós, apenas nos compete calar, rezar, suspirar e esperar. Esperai no Senhor com toda a confiança. Salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.